Fábio Carilli é assim, ousadia, resposta rápida, reação rápida. Não precisou nem de 33 rodadas na Série B e ele já vai lançar um novo esquema tático para o jogo contra o Ituano nessa noite, às 7 da noite, valendo matematicamente o acesso do Santos à primeira divisão do futebol brasileiro. Você tem que se animar com qualquer coisa quando você torce para o Santos, porque olha, é difícil, hein? Mas fato é que pela primeira vez em muito tempo a gente possa ver um Santos disposto de um jeito diferente dentro de campo. Pelo menos é essa a expectativa que a gente tem para o jogo de hoje contra o Ituano. Jogo esse que, em caso de vitória, coloca o Santos virtualmente classificado para a primeira divisão com 62 pontos e precisaria aí de pelo menos mais um para garantir 100% do acesso. Mas o fato é que a gente sabe que quando o Santos joga fora de casa, a coisa tende a se complicar. O Ituano é um dos últimos colocados na tabela, basicamente está rebaixado para a terceira divisão, o que quer dizer o quê? Que o jogo vai ser fácil? Não, pelo contrário, que o Santos pode se complicar muito, a exemplo de como já se complicou com o Goiás, já se complicou com o Chape, já se complicou com outros times ao longo da competição, quando jogou fora de casa, simplesmente porque acha que pode vencer a qualquer momento. Vamos ver como é que vai ser hoje, se o negócio, se esse espírito muda, se finalmente, depois de apenas 33 rodadas, esse time aprendeu a jogar finalmente a segunda divisão. E é claro que para contar um pouquinho da história desse jogo, eu trouxe para você algumas telinhas, e é lógico que a primeira delas tem que ser a foto desse homem aí, esse as do treinamento de futebol brasileiro que vai abrir mão do seu 4-2-4 mascarado de 4-3-3, que parece um 4-2-3-1, até nessa genialidade dele, ele confunde o torcedor, mas o fato é que o Santos não estará com três pontas, pelo menos três pontas de ofício. Vai ter aí jogadores atuando um pouco mais abertos, mas com dois meias em campo. E a gente vai, ao longo do vídeo aí, mostrando para você como isso vai ser. Bom, que a gente tem de relacionados para o jogo aí? Porque já temos novidade desde o gol até o ataque. Primeira parte aí é que o Diógenes, o Renan e o João Pedro, que é jogador da base, vão para o jogo, né? Como é um jogo fora, tem a cota de que sempre um jogador da base tem que viajar para ganhar milhagem, então vai aí o João Pedro. O Renan, que foi contratado exatamente para um momento como esse, quando chega o momento dele atuar, quem vai pro gol é o Diógenes, que ninguém tem a menor confiança, né? Eu não conheço o trabalho do jogador, mas todo mundo que fala, fala muito mal do que o Diógenes pode fazer, que o goleiro é fraco. O Renan, então, novamente, é aquela contratação que ninguém sabe explicar dentro do Santos. Depois vamos para a zaga, com Gil, João Basso e Alex. O Jair e o Luan Pérez estão fora, um com desconforto muscular e o outro com dor nas costas. Me preocupa um pouquinho mais o Luan Pérez, de ter esse histórico de lesão, de ser um jogador aí que pode começar a fazer falta na temporada seguinte, quando vamos ter uma temporada cheia, com jogos no meio de semana, com um calendário um pouco mais recheado. Me preocupa um pouco. O Jair é muito mais por uma precaução, e aí, ok. Acho que com Gil, Basso, Alex, eventualmente até o Alisson jogando na zaga, o Santos tem totais condições de fazer um resultado positivo lá em Itu. Nas laterais, não teremos o Rodrigo Ferreira no rodízio de Bagres, mas teremos aí Escobar, Rainer, Sherman e Souza. E aí vocês preparem para a escalação. O Sherman continua pendurado com 2 cartões. No meio-campo, acho que é onde temos mais opções, né? Schmidt, Pituca, Alisson, Sandri e Rincon. O Rincon foi a primeira opção de troca quando no último jogo, né, em que o Santos venceu o Ceará. Pode ser que ele volte aí novamente a ser relacionado. O Alisson tem essa dupla função, ou deve entrar como volante ou como um zagueiro, repondo aí algum dos dois, caso seja necessário, até compondo um trio defensivo, se for para segurar o resultado nos últimos, sei lá, 91 minutos, mais ou menos, que o Santos vai ter que segurar o resultado depois que fizer um gol, né? Porque tem os acréscimos, então o jogo vai a mais de 90. No meio, né? A gente tem o Juliano, o Serginho e o Patrick. Aqui tá a grande novidade tática que o Carille traz para o jogo. O Miguelito tá fora, porque, segundo relatos, ele tá realmente bem debilitado do problema intestinal que ele teve aí. Pelo jeito, perdeu mais de 5 quilos, então o negócio não foi fácil.
teve uma vida de rei mesmo, nesses últimos tempos o Miguelito, que vamos combinar, né? Também não dá uma sorte. Quando o moleque ia ter a oportunidade, acontece um negócio desse. Mas enfim, é do jogo. E o Billy Arce, que a gente nunca mais vai ver em campo, porque o Carille simplesmente se recusa a colocar ele para jogar. Na frente, o Guilherme, o Bigode, o Otero e o La Quintana. Pedrinho também a gente nunca deve ver mais, graças a Deus, com a camisa do Santos, pela questão contratual. Ainda vamos ter que ver o Bigode e o Otero. É, eu acho até que é um jogo bom pro Otero, ainda mais se ele for abrir, fazer alguma composição no meio-campo com 3 meias. Então acho que pode ser um bom jogo pro Otero, bola parada, chute de fora da área. Não vejo o Bigode entrando muito nesse jogo, acho que só vai confundir mais, vai congestionar mais o setor ofensivo. O Guilherme não tem outro, então é ele mesmo, em boa fase, em má fase, sem fase. E o La Quintana, que não tem condição nenhuma, fez o primeiro lance dele bom no Santos, no último jogo contra o Ceará, no último lance do jogo, quando segurou uma bola no escanteio. E foi tudo que o La Quintana fez de positivo e produtivo no Santos desde que chegou. No ataque, não temos muitas opções, só temos o Wendel Silva e o Furt. A gente já sabe que um vai sair para a entrada do outro, né? Porque não vamos jogar nunca com os dois juntos para tentar uma bola aérea, um reforço ali, ou um tipo de estilo de jogo diferente. E o Indier, que a gente também vai demorar muito, talvez nem chegue a ver vestindo a camisa do Santos dentro de campo. Bom, vamos lá. Então, com esse grupo de jogadores, o Carille já vai promover mudanças nesse time. E eu trago para vocês essas mudanças agora. A primeira mudança, óbvia, é a entrada do Diógenes no gol, no lugar do Gabriel Brazão. A partir daí, o Carille muda estruturalmente o time, e aqui eu tenho algumas leituras do que pode ser essa mudança e como que o Santos pode se comportar em campo. Primeiro, o Rainer vai para a lateral direita, aí a gente tem Basso como a dupla de zaga junto com o Gil na zaga e o Escobar na esquerda. O Escobar foi bem no último jogo. Acho até que não é, nesse momento da competição, um questionamento tão grande entre Basso e Souza. Mas eu manteria o Escobar aqui. Basso e Souza. É Escobar e Souza. E acho até que o Escobar tem feito o seu papel. Acho que poderia ter mais minutos do Souza? Sim, mas hoje o Escobar não compromete. Não é uma coisa gritante que você teria que trocar. Meio de campo com Pituca e Schmidt. E aí na frente é onde a gente pode ter alguma esperança que esse time vai mudar taticamente. Com o Juliano e Serginho atuando abertos como meias e não o Juliano como atacante. Colocando o Guilherme um pouco mais próximo do gol, ao lado do Wendel como centroavante. Acho que aqui seria uma formação muito boa e equilibrada para esse jogo. Mais gente no meio de campo, o Santos com mais poder de fogo no ataque, o Guilherme mais próximo do gol para tentar jogadas individuais, seja aquela que ele corta para o fundo e tenta cruzar para o meio da área, que ajudaria muito o Wendel para não ficar tão sozinho como ele vem ficando nos últimos jogos, e mesmo para o Guilherme poder finalizar, uma explosão mais próxima do gol, o que ajudaria o Santos a ter também um pouco mais de ofensividade. Na prática, o que eu acho que vai acontecer vai ser mais ou menos isso aqui. Num primeiro momento, o Santos joga naquela tradicional formação do 4-3-3, com o Juliano na frente dos dois volantes, o Guilherme aberto de um lado, o Serginho aberto de outro, com o Wendel aprofundado dentro da área. Não é a maneira como eu espero que esse time jogue, porque de verdade, se eu colocar o Serginho de ponta, o Serginho não é um jogador driblador que vai para o fundo para criar jogada igual o Guilherme faz do outro lado. Não é característica. Então, vai ser muito importante ver logo no começo do jogo qual vai ser a disposição no campo do Serginho. Isso vai dizer muito o que pode ser o Santos dali para frente. Agora, a levar pelo retrospecto, o que dá para imaginar que esse time vai fazer em campo taticamente é isso aqui. O Santos volta a jogar no 4-2-4 tradicional. A diferença é que o Serginho vai jogar como um meia um pouco mais aberto e o Guilherme vai ser um jogador que também vai compor o lado esquerdo muito mais numa função de criação do que numa função de ponta agressivo para abrir espaço. Por quê? Em geral, o Juliano joga como um segundo atacante ao lado do Wendel. Você poderia até tentar imaginar ali que numa troca ali com o Juliano vindo um pouquinho mais para trás e o Wendel afundando um pouquinho mais, mas assim, eu acho muito pouco provável que o Carille consiga orquestrar essa mudança aqui. E de novo, nessa composição em que você teria ali um 4-2-3-1 mais ou menos, eu acho que você, em vez de colocar o Serginho, deveria colocar o Otero,
porque o Otero sim é um jogador mais acostumado a fazer essa função pela ponta direita, mais aberto, buscando cruzamento na área, buscando uma centralização, buscando um chute de média distância. O Serginho até tem essas características, mas eu acho que ele não, se for aberto pela ponta, é mais uma invenção do Carille no momento em que o Santos precisa pontuar, é um jogo chave e o Santos deveria trazer alguma novidade consistente para o jogo. Vamos com o que temos, vamos torcer e sem palhaçada nenhuma. Esse time aí é suficientemente bom, arrumado, desarrumado, organizado taticamente ou desorganizado taticamente para ganhar do Ituano. É obrigação ganhar do Ituano. Por mais que isso possa parecer um absurdo e parecer um desrespeito ao time de Itu, por tudo que o Santos fez na competição, por toda a irritação que o Santos fez o torcedor passar até hoje dentro da Série B, o Santos hoje tem obrigação de fazer esses 3 pontos e trazer o jogo do próximo sábado da Vila Belmiro para ser um jogo uma vez no ano de festa, em que o Santos ganha do Vila Nova, chega a 65 e acaba com esse fantasma da Série B. Esse jogo de hoje é a demonstração do que esse elenco, que segundo o Pituca pode disputar vaga por Libertadores, pode realmente fazer num momento em que precisa ser exigido. Não vai ser exigido talvez pelo adversário, vai ser exigido pela condição do jogo, pelo momento da tabela, pelo momento da competição. E agora é a hora desses caras mostrarem. Não tem moleque nesse time. São esses veteranos, como eu disse no vídeo passado, esses veteranos que colocaram a gente nessa condição na tabela de ficar ainda meio que temeroso se vai subir ou não, foram eles que colocaram a gente nessa condição. É hora deles irem e colocarem a gente no lugar que a gente deve e voltar o Santos de novo para a primeira, não só para a primeira posição da tabela, se manter na posição da tabela, como também trazer de volta o time para a primeira divisão. Beleza? Diz para mim nos comentários o que você achou desse pré-jogo, se você concorda com a escalação do Carille, se você faria alguma coisa diferente. Não se esquece de dar o like no vídeo, isso ajuda demais o canal, isso ajuda demais a gente chegar para mais santistas. Não se esquece também de se inscrever, me dá essa força aí, não custa nada. Eu te vejo no pós-jogo do talvez Santos classificado matematicamente para a primeira divisão contra o Ituano e a gente conversa lá no próximo episódio do meu canal do Santos. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau.